Voltando um pouco mais, falando do tempo da Lava Jato, eu acompanhei quando teve aquele suposto vazamento, né, vou usar essa linguagem, já que é a linguagem que eu ouvi o Dallagnol usar várias vezes. Eu nunca vi o senhor falar disso especificamente, mas o Dallagnol eu acompanhei mais de próximo. Cheguei a ter uma conversa numa mesa com o Dallagnol, o suposto vazamento das mensagens, né, envolvendo a Lava Jato, entre o senhor como juiz, o Dallagnol como procurador. E eu li as mensagens e, assim, eu me senti numa cena do... Qual é aquele filme do Wagner Moura, meu Deus? Do crime do Rio de Janeiro? Tropa de Elite. Tropa de Elite 2, né? Tem aquela história do massacre lá, de Bangu, e ele vai atrás do governador, e você acha que vai dar ruim, estão pensando em mandar ele embora, e o pessoal aplaude, né? Ele diz, para o povo, bandido bom é bandido morto. Você lê aquela mensagem, você vê um juiz e um procurador querendo pegar bandido, né? E é isso, a gente quer pegar bandido. Então, são os bandidos e a gente tem que prender os bandidos. E lendo aquelas mensagens no site do Intercept, julgando que, pressupondo, né, que as mensagens são verdadeiras, são daquela forma mesmo, nada me escandalizou diretamente, né, como um cidadão. Só que acusações que levantam em cima daquilo, considerando que sejam verdadeiras, é que existe ali um que chamam de lawfare, né, que é um tipo de guerra jurídica que você busca perseguir alguém e tentar derrubar alguém através dos modos dos modos legais, com um tipo de perseguição jurídica, onde seria imoral, em alguns países seria até ilegal, que procurador e juiz estivessem de alguma forma combinando e se ajudando de algum modo. A acusação que se faz é que você perseguiu, né, tentou prender Lula por ser corrupto, mas o meio para isso também foi um tipo de corrupção, que seria esse tipo de conversa e de auxílio à procuradoria. Como é que você vê isso alguns anos depois? Essa é outra história que criaram, que é outra história mirabolante, né? A gente tem que partir para umas premissas. A corrupção ocorreu na Petrobras durante o governo do PT? Sim. Lula é inocente? Tá. Ninguém afirmou até hoje que ele é inocente. Mesmo quando houve essa anulação, ninguém falou isso. Nenhum tribunal teve a ousadia de afirmar que Lula era inocente. Tá? Mesmo considerando essas mensagens, você identificou lá, Iago, alguma fraude, alguma prova plantada, fabricada, alguma coisa dessa espécie? Alguma prova que Lula era inocente e que teria eventualmente sido sonegada da defesa dele? Tá? Então não tem nada disso. Tá? O que existe na prática jurídica é o seguinte: juiz fala com advogado, juiz fala com promotor. Promotor fala com advogado, promotor fala com juiz. Essas conversas, tá? Isso tem o voto até do ministro Marco Aurélio, que foi vencido naquela anulação da condenação do Lula. Marco Aurélio diz claramente, né, ainda que essas mensagens sejam eventualmente verdadeiras, são diálogos corriqueiros dentro da prática jurídica. Então não tem nada ali que você possa afirmar que teve alguma pessoa na Lava Jato que tenha sido condenada injustamente, com prova fraudada, ou qualquer outra coisa dessa espécie. O que tem é uma manipulação, tá, do conteúdo dessas mensagens, tá? Infelizmente, por aquelas pessoas interessadas em interromper o combate à corrupção e que criam uma série de versões mentirosas. É a mesma coisa lá quando do PowerPoint do Deltan, né, que sofreu um monte de crítica. Que o PowerPoint do Deltan, que o PowerPoint... quer dizer, você tem um escândalo gigantesco da Petrobras, um monte de gente roubando durante 10 anos, enganando o povo brasileiro, tá? Quase destruindo a empresa, porque a Petrobras quase quebrou lá em 2015. Tá? E aí o pessoal vai falar do PowerPoint do Deltan que eles não gostaram. Eu posso te dizer que não tem nenhum conteúdo daquela mensagem que revele fraude ou mesmo combinação de qualquer coisa contra qualquer pessoa. Tá? O que existe lá, por exemplo, uma mensagem que apareceram lá, que colocaram. O procurador chega e diz assim na mensagem: quero pedir a prisão preventiva de X.
E aí consta, como eu tendo respondendo, olha, para pedir a prisão, tem que ter prova robusta. Tá? Isso é aconselhar o promotor. Ele fez um curso de direito, ele fez o concurso para promotor, e ele não sabe que tem que ter prova para pedir a prisão preventiva de alguém? Né? No fundo, isso é aquele tipo de conversa banal, né? que as pessoas têm normalmente. Não tem nada ali, tá? Imoral, ilegal ou fraude. Lawfare, tá? Uma guerra jurídica haveria se não houvesse corrupção, se Lula fosse inocente e se tivesse alguma fraude nas provas ou ocultação de provas contra ele. Esses 4 elementos não estão presentes. Então, com todo respeito às vezes pessoas que viram aquelas mensagens e às vezes caíram no conto da carochinha, das narrativas que criaram, nada existe ali que revele ilegalidade na Operação Lava Jato. E eu vou te dizer, eu absolvi 30% dos acusados pelo Ministério Público, em primeira instância. E as mesmas decisões condenatórias, no mérito, foram todas confirmadas pelo Tribunal Regional Federal, da 4ª Região. Com uma exceção, Iago, com uma exceção. Tá? Teve um agente, um dirigente da OAS, que eu condenei, tá? E o tribunal reformou a condenação, alegando não que ele era inocente, insuficiência de prova. Tá? Meses depois, esse mesmo indivíduo faz um acordo de colaboração, confessando que ele era culpado. Houve uma divergência ali na avaliação das provas, que às vezes acontece na justiça. Justiça não é matemática. Mas o mesmo indivíduo, tá, que foi inocentado, depois confessou-se culpado. Quando eu vejo tudo que falam da Lava Jato, eu gosto de perguntar assim, olha, tá bom, me diz o nome de uma pessoa inocente que foi condenada na Lava Jato. O Cunha, o Cabral, o José Dirceu, o Lula, o Youssef, o Marcelo Odebrecht. Se a gente encontrar uma pessoa inocente condenada na Lava Jato, aí eu concordo com as críticas do lawfare. Não existiu nenhuma. O que existiu foi um gigante esquema de corrupção, tá? Que a muito custo nós combatemos, não só eu, mas outros juízes que confirmaram minhas decisões, e foi uma conquista da sociedade brasileira que saiu às ruas aos milhões protestar contra esse sistema corrupto. Você acha que houve olhando em retrospecto, algum nível de exagero nas conduções coercitivas, nos vazamentos de alguns áudios? Como é que o senhor vê isso hoje? Não acho. Na verdade, assim, diante daquele mega esquema de corrupção, tá, a gente tem que falar firme, tem que ser na forma da lei, mas tem que ser firme. Se você não é firme num caso desse, né, se você não decreta prisões quando você tem casos ali evidentes, tá, de obstrução de justiça, inclusive. Vamos colocar um exemplo aqui, aquele diretor Paulo Roberto Costa tentou ocultar prova. O Cunha fez de tudo como presidente da Câmara para que as coisas não andassem. A Odebrecht fez uma guerra contra os juízes e procuradores para que aquilo não andasse. O Lula não teve prisão preventiva decretada. Ele só teve a prisão decretada pelo tribunal depois da confirmação da condenação em segunda instância. E porque o Supremo autorizou em março de 2018. Aí parte do Supremo, 3 anos depois, vem dizer, não tem nada a ver com isso. Ele foi condenado injustamente numa perseguição. O Supremo autorizou a prisão do Lula. Como é que o Supremo, 3 anos depois, vem dizer, tinha que ter sido julgado em outro lugar? Devia ter dito há 3 anos atrás. Né? Para mim, eu tenho um grande respeito pelo Supremo. Não concordo em invadir o Supremo. Não concordo em agredir pessoalmente o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal, essa parte que anulou a condenação do Lula e de condenações de pessoas como Cunha, Cabral, tá? Para mim, essas decisões
acabam desmantelando o combate à corrupção e mandam um recado para o Brasil que o crime compensa. Eu tenho dificuldade hoje em poder chegar na minha casa, olhar para o meu filho e dizer para ele, filho, roubar é errado. Tá? Quando eu vejo esse cenário, que ninguém mais é preso por roubar os cofres públicos, e eu vejo essas anulações de condenação. O Supremo cometeu um baita erro judiciário que vai ser um fantasma durante toda a história do Supremo.